Oiê, vamos falar da UEA? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para a gente poder ver algumas estratégias que a gente vê de outras redações sendo aplicadas na redação da UEA, a gente vai ver hoje uma redação que utilizou uma proposta de intervenção na hora da sua conclusão na UEA. O que eu quero aqui mostrar para vocês é que a parte da proposta de intervenção é um esquema claramente feito com uma pessoa que está acostumada com a redação do Enem. Não existe problema nenhum você aplicar uma proposta de intervenção dentro da redação da UEA quando ela é possível. O problema é que não é sempre um tema de redação que você consegue colocar. E aí fica esse ponto de que eu geralmente acho que é muito mais fácil você não utilizar uma proposta de intervenção do que você utilizar, por dois grandes motivos. Primeiro, a proposta de intervenção é um esquema que existe na redação do Enem para você poder ganhar pontos em uma competência específica. Existe uma única competência, que é a competência 5 no Enem, para você poder ganhar 200 pontos pela existência dos elementos da proposta de intervenção. O segundo motivo é que a proposta de intervenção geralmente ocupa mais espaço que o comum quando você faz uma proposta de intervenção no parágrafo de conclusão. Geralmente vai se tomar suas 5 linhas ou 6 linhas, isso se você escreve pelo menos uma proposta de intervenção. Pode ser também o caso que você escreva mais duas propostas de intervenção, você escreva duas propostas de intervenção para ocupar mais linhas. Você consegue fazer um parágrafo de conclusão na UEA com pelo menos umas 3 linhas, e aí você gasta mais linhas para os seus parágrafos de desenvolvimento. Então, por essas duas perspectivas, eu não acho que vale a pena. Mas se é para te deixar tranquilo, porque você já está acostumado com essa forma, você pode. Tanto essa redação, quanto também você poder verificar os textos motivadores desse tema de redação, estão aqui nos links embaixo do vídeo, ou você também pode escanear o código QR para poder dar uma acessada e ver também o Desempenhos Média, que é um drive que tem do pessoal que passou em medicina. Então, apesar de eu estar falando aqui que eu não concordo, essa pessoa passou em medicina pela UEA, então eu acho que vale a pena a gente poder conferir essa redação para a gente ver como que se faz num tema de redação para poder se encaixar uma proposta de intervenção. Lembrando mais uma vez, o tema foi aplicado de 2022 com acesso de 2023, que é sobre o ativismo digital pode mudar positivamente a sociedade brasileira. Então a gente vai se basear que a tese construída ao longo da redação é de que a gente tem que sim, há impactos negativos, mas que não são tão válidos e tão expressivos quanto os impactos positivos, e que o ativismo digital beneficia também a participação do povo brasileiro e também que ajuda a população a estar mais alerta a problemas políticos e também a participar do governo do país. E fica assim um parágrafo de conclusão. Urge, portanto, observar que o ativismo social é majoritariamente um sinal positivo ao progresso do país, principalmente no que refere-se a soluções que integram as minorias e cidadãos em estado de precariedade à isonomia constitucional. Desse modo, cabe aos Ministérios da Tecnologia e da Cultura apoiar as estruturas de propagação desse fenômeno a fim de torná-lo mais incisivo na sociedade e transformar o Brasil em um Estado nacional legitimador dos direitos humanos. Então aqui a gente vai identificar todos os elementos presentes de uma proposta de intervenção para a gente poder perceber como que foi construída essa proposta de intervenção. Primeiro, nós vamos ter especificamente o agente da proposta de intervenção que responde à pergunta do quem vai executar a ação a ser colocada. Que a gente vai ter então o Ministério da Tecnologia e da Cultura. A ação que deve ser feita com o intuito de mudar alguma coisa vai ser de apoiar as estruturas de propagação desse fenômeno. Vamos ter também a finalidade ou efeito, que vai ser o que vai acontecer logo após a ação ser executada ou qual que é o efeito dessa ação ser executada, que vai ser colocado com a parte de tornar mais decisivo a sociedade e transformar o Brasil em um Estado legitimador dos direitos humanos. O que a gente vai faltar nessa proposta de intervenção é tanto que a gente vai ter como detalhamento, que é uma informação adicional ou extra, tanto especificando ou exemplificando um dos elementos da proposta de intervenção e também o modo ou meio, que é como uma ação ela vai ser executada. A partir daí, vamos ter então todos esses elementos da proposta de intervenção e se a gente fosse avaliar nos critérios do Enem, teríamos 120 pontos por termos 3 elementos válidos de uma proposta de intervenção. O problema dessa proposta de intervenção não está apenas na que a gente vai ter na proposta, mas vai ter no parágrafo de conclusão. Como geralmente as pessoas fazem com que proposta de intervenção seja sinônimo de parágrafo de conclusão, tem um problema que é falar que observar que o ativismo social é majoritariamente um sinal positivo ao progresso do país. O que acontece é que esse parágrafo parece que o tema de redação está mais retomando ativismo social do que o ativismo digital poder mudar positivamente a sociedade brasileira. Então, apesar do ativismo digital ser um reflexo do ativismo social, eu acho que é perigoso quando você, no parágrafo de conclusão,
usa os sinônimos das palavras do tema em vez das palavras do tema ou uma construção que seja muito parecida. Então o problema desse parágrafo de conclusão é mais que está parecendo que está falando do ativismo social do que de fato do ativismo digital. O problema também que acontece desse parágrafo de conclusão é que está tentando trazer uma forma de melhorar o tema ou de solucionar os problemas que foram apresentados ao longo dos parágrafos. Mas o que é mais necessário na UEA é mostrar como que, se você defende esse ponto de vista, como por exemplo, se ele pode mudar positivamente, como que ele muda positivamente e por que muda positivamente. Aqui está tentando trazer um problema para um tema de redação e não precisa de uma solução ou uma melhora. Porque esses temas com sim ou não, geralmente são temas que a gente vai fazer com que a gente fale que sim ou que não, e por que sim, e como sim, e por que não, como não. Não que você está tentando melhorar os problemas apresentados. Aqui, como a gente pode perceber, a pessoa se adaptou bem à redação, que é fazer com que eu tenho uma suspeita muito grande que ela colocou apenas 3 elementos de uma proposta de intervenção, porque é mais para poder tirar esse faniquito de que precisava ter e para poder conseguir saber como terminar uma redação do que colocar todos os elementos. Eu tenho certeza que se ela colocasse todos os elementos, não ficaria espaço suficiente na redação para ela terminar. Então eu acho que ela adaptou uma proposta de intervenção para colocar na UEA apenas para poder saber como que termina uma redação. E não porque ela copiou e colou o esqueleto de redação do Enem para colocar na UEA. Então eu acho que aqui é uma boa adaptação do parágrafo de conclusão, mas eu acho que se não tivesse essa proposta de intervenção, a redação poderia ter ganhado mais pontos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então aqui a gente tem uma redação que tem uma nota alta, porque eu considero sim uma nota alta de 25,455, mas eu acho que é muito perigoso a gente falar que apenas por conta do parágrafo de conclusão é que a gente tem essa diminuição da nota. Tem que também analisar os outros parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de introdução para a gente poder chegar a esse ponto. Então aqui é mais para a gente poder perceber como que o parágrafo de conclusão foi construído com uma proposta de intervenção e também os meus achismos, mas também lembrando que essa redação é de uma pessoa que passou em medicina. Então eu acho que vale muito a pena a gente conferir isso e não ficar só no que não pode, não pode, não pode, mais uma ideia que eu acho que de que não precisa. Mas aí que tá. E você? O que você achou dessa redação? Você quer que eu veja outras redações que também tem um propósito de intervenção na UEA? Escreve aqui nos comentários por gentileza. Lembrando que também tem no link aqui embaixo do vídeo ou também nesse código QR o cupom para você poder acessar o meu curso de redação da UEA. Eu falo tanto de redação CIS e redação macro para você poder estudar e ter uma boa nota. O valor é por R$40, o curso completo e inclusive tem acesso vitalício. E se você não gostou, você pode pedir o dinheiro dentro de 30 dias. Eu sei que pode ser bem difícil pensar em uma redação que tenha um parágrafo de conclusão que não seja uma proposta de intervenção, e por isso que eu acho que fica muito difícil deixar de construir. Por isso que eu gravei esse vídeo mostrando 3 exemplos de parágrafos de conclusão para você ver como que funciona, que não precisa ser necessariamente uma proposta de intervenção. E para você poder perceber até mesmo como é difícil solucionar ou tentar melhorar um problema de um tema que você não parece que tem que solucionar alguma coisa, eu também gravei um vídeo explicando o tema de redação. Então vai ficar muito claro para você depois do vídeo porque que tentar resolver ou tentar melhorar esse tema especificamente fica até difícil construir uma proposta de intervenção. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!